E aí, povo, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre função do segundo grau. Então, explicando a foto, aqui sou eu, professor Sandro, e aqui é minha esposa Lilian. Aqui nós estamos em um hotel, em Porto Seguro, passando as férias aí. Faz tempo. Vamos lá? Então vamos lá. Função de segundo grau. Uma função de R implica R, quer dizer, aqui nós temos o domínio e o contradomínio, é denominada função de segundo grau, quando a lei de formação for dada por y ou f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, sendo a, b e c números reais. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola e sua concavidade significa abertura, ok? Pode ser determinado pelo sinal de A. Vamos lá, então? Então, se o A for positivo, concavidade abertura para cima, e se o A for negativo, concavidade voltado para baixo, ok? Existem 6 possibilidades em relação à concavidade da parábola e à intersecção dos eixos das abscissas. Então, vamos ver os 6 gráficos agora, tá? Então, tá aí. Concavidade para cima, então perceba todas voltadas para cima, né? Com A maior que zero. E A negativo, A menor que zero. Então, concavidade voltado para baixo. Quando delta é maior que zero, nós temos o x1 e o x2, são diferentes, tá? São distintos, então perceba que eles são distintos. Quando delta for igual a zero, x1 é igual a x2. x1 é igual a x2, só que aqui é para cima e aqui é para baixo, tá? Ele tangencia, ó. Perceba que a parábola, a função, tangencia a linha do x, ó. E quando delta é negativo, significa que ela não intercepta a linha do x, ok? Vértice. Então, o vértice da parábola tem 2 coordenadas definidas. Então, a gente fala x-vértice e y-vértice. Ok, então aqui está. O vértice, para nós, ele representa o eixo de simetria. Olha só, é como se aqui fosse o eixo de simetria. O que acontece de um lado, acontece do outro. Então, o eixo de simetria, o ponto mínimo ou o ponto máximo, depende da concavidade, se está para cima ou para baixo, aqui é o nosso vértice. E o vértice ele possui uma coordenada, o x e o y. Ok? Então, o x-vértice é menos b sobre 2a. Esse x-vértice pode ser calculado através daqui, ó. A soma, não sei se vocês lembram, soma é menos b sobre a. Se dividir por 2, vai dar o quê? Menos b sobre 2a. Significa que ele é o ponto médio entre x1 e x2. Tá? É uma média entre x1 e x2. E o y-vértice? É só você substituir na expressão, aí você tem um y-vértice, que é quem? Menos delta sobre 4a. Então, isso quer dizer que se eu pegar o menos b sobre 2a e substituir na expressão ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou encontrar isso aqui, ó, menos delta sobre 4a. Beleza? O termo independente de x, quer dizer, o c, né? O termo independente de x é o c, indica o ponto onde a parábola encosta no eixo y. Então, onde intercepta o eixo y. Então, aqui é o C, ó. Ok? Perceba aqui que a coordenada é 0 e C. Conjunto imagem é obtido pela projeção da sombra da parábola sobre o eixo y. Isso é importante. Você vai escutar bastante isso. Determine a imagem. É engraçado, porque quando a gente fala domínio da função, nós temos aquelas condições de x. Se tem fração, se tem raiz. Agora, quando ele pede a imagem, aí é interessante. Como é que você acha a imagem? Então, para achar a imagem, o que você faz? Você isola o x e analisa o y. É o contrário. Ok? Aqui no desenho, ó, aqui na figura, o que é a imagem? Então, a imagem é a projeção da parábola sobre o eixo y. Ó, essa parte que está em verde, ó. Ok? É a projeção. Então, como o gráfico aqui é infinito, então ele começa aqui, tá? Ó, começa aqui no y-vértice, é o menor valor, né? A gente chama de ponto mínimo.
porque a concavidade é para cima, por isso que é chamado de ponto mínimo, e ele vai do y vértice até o infinito. Aqui já não, ó. Aqui é chamado de ponto máximo. Então, ele vem do menos infinito e vai até o y vértice. Então, a imagem é essa projeção aqui, ó, sobre o eixo y, ok? Então, a gente chama isso aqui do quê? De ponto máximo. Então, aqui é ponto mínimo e aqui é ponto máximo. É interessante, às vezes você tem exercício que ele pede assim, qual é o lucro máximo, qual é a altura máxima. É isso que ele está pedindo, tá? Que é o meu y vértice. Legal? Então, vamos ver um exemplo. Então, um exemplo aqui é uma questão do Enem. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa de Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela e na figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura em metros indicada na figura 2? Então, aqui está a figura 1, e aqui está a vista frontal, a figura 2, ok? Então, aqui está a nossa parábola, e aqui nós temos uma entrada, aqui tem um retângulo, tá? Esse retângulo, ele possui 4 com mais 4, 8, e com a altura de 3, ok? E a distância aqui de 5 metros. Vamos à resolução. Resposta da questão. Então, vou colocar o desenho aqui de novo, aquele que interessa para nós, que é a vista frontal. E aqui tem um detalhe bem interessante. Perceba que aonde intercepta, se nós considerarmos isso aqui, como aqui é a linha do x e aqui é a linha do y, ok? Perceba que aqui é 5 e aqui vai ser o quê? Menos 5. Então, a ideia eu já tenho. Quando elas são simétricas, as raízes são simétricas, e eu fiz um vídeo anterior aí, a respeito, quando eu falar de equação de segundo grau, que quando as raízes são simétricas, significa que o b é igual a zero. Lembra? Então, olha só, os pontos que nós temos, 5, 0, que é esse ponto aqui, menos 5 e 0, e temos uma coordenada aqui também na parábola, ó. Essa distância vale 4 e essa altura vale 3, então essa coordenada é o quê? 4 e 3. Então, eu tenho 3 pontos, ok? Se eu pegar a expressão, substituo, dá um sistema e a gente consegue resolver. Então, como as raízes são simétricas, podemos afirmar que o b é igual a 0, ok? E aí, nós temos a equação y é igual a x ao quadrado mais c. Perceba que eu não tenho b, né? O b é igual a 0, então não tenho bx. Substituindo as coordenadas, então, substituindo aqui 0 para y, e estou pegando esse ponto e esse ponto, tá? Substituindo 0 para y e 5 para o x. E aqui, no lugar do y, colocando 3 e o x colocando 4. Resolvendo o sistema, nós temos que o a é menos 1/3 e o c é 25 sobre 3, ok? Então, esse gráfico aqui é bem interessante. Para achar a altura máxima dele, ele pede a altura máxima, o ponto mais alto aqui, seria o nosso y vértice. Então, eu poderia usar a fórmula y vértice é menos delta sobre 4a. Só que quando não tem o b, ele tem uma característica bem legal. Porque além das raízes ser simétricas, tá vendo esse ponto aqui, o ponto mais alto? É o c. É onde encosta a linha do y. Ok? Então, sabendo que as raízes são simétricas, podemos concluir também que a altura máxima dele é o c. Assim, quem é o c? 25 sobre 3. Legal? Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal!